Olha, eu nunca pensei que ia contar essa história pra ninguém. Mas depois de tudo o que aconteceu, depois do que eu descobri no dia do casamento da minha irmã, eu preciso desabafar. Porque tem coisas na vida que a gente não consegue carregar sozinha. Minha irmã ia se casar, vestido branco, igreja lotada, festa dos sonhos. Tudo perfeito até eu descobrir que o noivo dela, o homem que ela amava, era o mesmo homem que sustentava meu filho escondido há 8 anos. 8 anos. Gente, 8 anos. E o pior de tudo, eu só descobri isso 2 horas antes da cerimônia. Pode me chamar de Marina. Tenho 32 anos, trabalho como enfermeira aqui em São Paulo e sempre fui aquela irmã mais velha que cuida de todo mundo. Sabe como é, né? Sempre fui a responsável, a que resolve os problemas, a que todo mundo procura quando a coisa aperta. Minha irmã, a Júlia, é 5 anos mais nova que eu. Sempre foi a princesinha da família, a bonita, a que todo mundo protege, a que nunca precisou se virar sozinha. E olha, eu nunca tive ciúme dela não. Sempre cuidei dela como se fosse minha filha. Mas essa história mudou tudo entre a gente. Antes de eu contar o que aconteceu, preciso explicar uma coisa. Eu tenho um filho, o Gabriel, ele tem 14 anos agora. Mas quando ele nasceu, cara, foi uma loucura total. Eu tinha 18 anos. Era nova, burra, apaixonada por um cara que prometeu o mundo pra mim. E depois sumiu quando soube que eu estava grávida. Típico, né? O nome dele era Ricardo, e até hoje eu sinto um nó no estômago quando lembro dele. Quando o Gabriel nasceu, minha família me apoiou. Meus pais, minha irmã, todo mundo estava ali. Mas a vida não é fácil para a mãe solteira. Ainda mais sendo tão nova. Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite e mal conseguia dar conta de tudo. Foi aí que apareceu o Marcos. O Marcos, cara, como é que eu vou explicar o Marcos pra vocês? Ele apareceu na minha vida quando o Gabriel tinha 6 anos. Eu estava exausta, quebrada, tentando conciliar trabalho, faculdade e maternidade. E ele foi como um anjo que caiu do céu. Conheci ele no hospital onde eu trabalho. Ele era representante de uma empresa farmacêutica, sempre muito bem vestido, educado, gentil. E diferente de todos os outros caras que eu conhecia, ele não fugiu quando soube que eu tinha um filho. Na verdade, ele abraçou a situação. Marina, ele me disse no nosso terceiro encontro, eu não vejo problema nenhum no Gabriel. Na verdade, eu acho lindo como você cuida dele. Você é uma mãe incrível. Gente, vocês não fazem ideia de como essas palavras foram importantes para mim naquele momento. Eu estava tão cansada de ser julgada, de ser vista como a menina que se enrolou, de carregar tudo sozinha. E o Marcos não só aceitou o Gabriel, ele se tornou uma figura paterna para ele. Olha, eu preciso ser honesta com vocês. O Marcos foi o pai que o Gabriel nunca teve. Ele levava meu filho para a escola quando eu não podia. Ajudava com lição de casa, ia nas reuniões de pais, comprava presente de aniversário, levava no médico quando eu estava trabalhando. O Gabriel começou a chamar ele de tio Marcos e depois de um tempo começou a chamar de pai. Dukes. Porque ver meu filho feliz, ver ele tendo uma figura masculina presente, ver ele não se sentindo diferente dos outros meninos da escola. Isso não tinha preço. O Marcos nunca morou comigo oficialmente. A gente namorou por 2 anos, mas ele sempre manteve o apartamento dele. Dizia que queria respeitar meu espaço, que não queria atropelar as coisas com o Gabriel. Na época, eu achei isso maduro da parte dele. Hoje eu sei que era tudo mentira. Depois de 2 anos juntos, o Marcos terminou comigo. Foi numa Turkey Fair à noite. Lembro como se fosse ontem. Ele chegou em casa sério, diferente, e disse que precisava conversar. Marina, eu preciso ser honesto com você. Eu conheci alguém. Cara, o chão desapareceu debaixo dos meus pés. Como assim? Você conheceu alguém? É uma situação complicada, mas eu me apaixonei. E não é justo continuar com você sentindo isso por outra pessoa. Eu fiquei em choque. Não conseguia processar. 2 anos de relacionamento, 2 anos dele sendo pai do meu filho, 2 anos construindo uma família, e ele me largava por outra. Mas o que mais me doeu não foi nem ele ter terminado comigo.
Foi o que ele disse sobre o Gabriel. Marina, eu vou continuar ajudando com o Gabriel. Ele não tem culpa de nada, e eu me sinto responsável por ele. Vou continuar dando a pensão, vou continuar presente na vida dele. Pensão, ele falou em pensão. Na época, eu não entendi direito. Pensei que ele estava sendo generoso, que estava assumindo uma responsabilidade que não era dele. Hoje eu sei que ele estava assumindo a responsabilidade que sempre foi dele. Depois que o Marcos terminou comigo, minha vida virou de cabeça para baixo. O Gabriel ficou arrasado. Ele não entendia por que o pai dele tinha ido embora. Chorava toda noite perguntando quando o Marcos ia voltar. E eu não sabia o que responder. Mas o Marcos cumpriu a palavra dele. Todo mês ele depositava R$ 800 na minha conta. Sempre no dia 5 Religiosamente, ele também continuou presente na vida do Gabriel. Buscava ele na escola, uma vez por semana, levava no shopping no fim de semana, ia nas apresentações da escola. Eu achava estranho, mas, cara, eu precisava da ajuda, e o Gabriel precisava dele. Durante esses 8 anos, eu refiz minha vida. Namorei outras pessoas, me formei, cresci profissionalmente, mas sempre teve essa situação estranha. Meu ex-namorado, que continuava sustentando meu filho. As pessoas perguntavam, e eu explicava. Ele se afeiçoou ao Gabriel. É uma pessoa boa. Mentira. Eu sabia que tinha algo estranho, mas preferia não pensar nisso. Há 3 anos, minha irmã Júlia conheceu um cara. Ela chegou em casa toda animada, falando que tinha conhecido o homem da vida dela. Que ele era maduro, responsável, carinhoso, bem-sucedido. Marina, eu acho que é ele. Eu acho que é o cara que eu vou casar. Eu fiquei feliz por ela. A Júlia sempre foi meio perdida com relacionamentos. Sempre se envolvia com o cara errado. Então, quando ela falou que tinha encontrado alguém sério, eu fiquei genuinamente feliz. O nome dele? Marcos. Mas olha, Marcos é um nome comum, né? Eu nem desconfiei de nada. Ela começou a falar dele o tempo todo, que ele era representante farmacêutico, que ganhava bem, que tratava ela como uma princesa. E eu torcia por ela. Que ironia, né? A Júlia namorou esse Marcos por quase 1 ano antes de apresentar ele para a família. Ele é meio tímido, ela dizia, não gosta muito de eventos familiares. Mas quando vocês conhecerem ele, vão amar. Quando ela finalmente marcou de trazer ele para um almoço em casa, eu estava ansiosa para conhecer o cara que tinha conquistado minha irmã. E aí, ele entrou pela porta. Gente, vocês não fazem ideia do que eu senti naquele momento. Era o Marcos, ou meu Marcos, o homem que tinha namorado comigo por 2 anos, que tinha sido pai do meu filho, que continuava sustentando o Gabriel até hoje. Eu fiquei paralisada. Literalmente paralisada. Ele me viu e, cara a cara dele, ele ficou branco. Completamente branco. Mas sabe o que ele fez? Ele fingiu que não me conhecia. Oi, você deve ser a Marina. A Júlia fala muito de você. E estendeu a mão para mim. Eu não sabia o que fazer. Fiquei olhando para ele, depois para minha irmã, depois para ele de novo. E aí eu entendi. Ele não tinha contado para a Júlia sobre mim, sobre nós, sobre o Gabriel. Naquele almoço, eu fiquei em choque o tempo todo. Minha irmã estava ali, toda apaixonada, apresentando o namorado para a família. Meus pais estavam adorando ele. E eu estava assistindo aquilo sem conseguir falar nada. Porque, cara, como é que eu ia explicar? Júlia, esse é o cara que namorou comigo por 2 anos e que sustenta meu filho até hoje. Ia destruir ela, ia destruir a família inteira. Depois do almoço, quando todo mundo foi embora, o Marcos me chamou para conversar no quintal. Marina, eu posso explicar. Explicar o quê, Marcos? Que você está namorando minha irmã, que você mentiu para ela sobre quem você é? Não é assim. Eu não menti. Eu só não contei sobre o passado. O passado? Marcos, você sustenta meu filho. Você vai na escola dele. Como isso é passado? Ele ficou nervoso, passou a mão no cabelo, olhou para o chão. Marina, eu amo a Júlia, de verdade, e eu não posso perder ela. E o Gabriel? E a responsabilidade que você assumiu com ele? Eu vou continuar cuidando do Gabriel. Isso não vai mudar. Mas a Júlia não precisa saber disso. Gente, eu fiquei sem palavras. Você quer que eu minta para minha própria irmã? Eu quero que você pense no que é melhor para todo mundo.
A Júlia é feliz comigo. O Gabriel continua sendo cuidado. Todo mundo sai ganhando. E aí ele disse uma coisa que me gelou o sangue. Marina, se você contar pra Júlia sobre a gente, eu vou parar de ajudar com o Gabriel. E você sabe que precisa dessa ajuda. Foi uma ameaça clara. Nos 3 anos seguintes, eu vivi no inferno. Todo encontro de família era uma tortura. Ver minha irmã feliz com o homem que tinha sido meu namorado, que continuava sendo uma figura paterna para o meu filho. Era surreal. O pior é que a Júlia sempre me perguntava por que eu não gostava do Marcos. Marina, você é estranha com ele. Por quê? Ele é um amor de pessoa. E eu não podia falar nada. O Marcos continuou sustentando o Gabriel. Continuou presente na vida dele. Mas agora tudo era feito escondido da Júlia. Ele buscava o Gabriel na escola, quando ela estava trabalhando. Levava ele para passear quando ela viajava. Os R$ 800 continuavam caindo na minha conta todo mês. E eu me sentia cúmplice de uma mentira gigantesca. Racis messes. O Marcos pediu a Júlia em casamento. Ela chegou em casa, chorando de felicidade, mostrando o anel, falando dos planos da festa. Marina, eu estou tão feliz, ele é perfeito. Ele vai ser um pai incrível para os nossos filhos. Pai incrível, se ela soubesse que ele já era pai do meu filho. Mas eu continuei calada, porque, cara, como é que eu ia destruir a felicidade da minha irmã? E também, eu tinha medo. Medo de perder a ajuda com o Gabriel, medo de ter que explicar para ele por que o pai dele tinha sumido de novo. Então, eu engoli seco e ajudei ela a planejar o casamento. Os últimos 6 meses foram os piores da minha vida. Todo dia era assunto do casamento. Vestido, igreja, buffet, lua de mel. E eu ali, fingindo estar feliz, fingindo torcer por eles. O Gabriel também estava animado. Ele gostava da tia Júlia. E ficou feliz quando soube que ela ia casar com um tio Marcos. Mãe, agora o pai vai ser meu tio também, ele disse. Se ele soubesse a verdade, 1 semana antes do casamento, a Júlia me chamou para conversar. Marina, eu preciso te contar uma coisa. O Marcos tem um segredo. Meu coração disparou. Que tipo de segredo? Ele ajuda uma família carente. Sustenta uma criança que não tem pai. Ele faz isso há anos, mas não gosta de falar sobre isso porque é muito humilde. Gente, eu quase desmaiei. Como assim? Ele deposita dinheiro todo mês para essa família. E às vezes leva a criança para passear, compra presente. Ele tem um coração de ouro, Marina. Por isso eu amo tanto ele. Ela estava falando do meu filho, do Gabriel, e ela achava que era caridade. Chegou o dia do casamento. Eu acordei com um peso no peito, mas decidi que ia aguentar firme. Ia ver minha irmã feliz, ia fingir que estava tudo bem, e ia continuar vivendo essa mentira. A cerimônia era às 16 horas. Às 14 hours, eu estava no salão, ajudando com os últimos preparativos quando meu celular tocou. Era o Gabriel. Mãe, o pai está aqui em casa. Ele trouxe um presente para mim e disse que a gente precisa conversar. Meu sangue gelou. Gabriel, que presente? Um relógio muito bonito. E ele disse que hoje é um dia especial, que ele vai contar uma coisa importante para mim. Eu desliguei o telefone e saí correndo do salão. Quando cheguei em casa, o Marcos estava sentado no sofá com o Gabriel. Eles estavam conversando sério e eu ouvi o final da conversa. Gabriel, eu sempre vou ser seu pai. Não importa o que aconteça, eu sempre vou cuidar de você. Mas hoje eu vou me casar e talvez as coisas fiquem um pouco diferentes. Casar? Com quem? Com a tia Júlia? O Gabriel ficou confuso. Mas, tia Júlia não é irmã da mamãe? Então você vai ser meu pai e meu tio ao mesmo tempo? Foi aí que eu entrei na sala. Marcos, que diabos você está fazendo? Ele levantou, nervoso. Marina, eu precisava explicar para o Gabriel. Explicar o quê? Que você está casando com minha irmã sem contar para ela que você é pai do meu filho. O Gabriel olhou para mim, depois para o Marcos, depois para mim de novo. Mãe, do que vocês estão falando? E foi aí que tudo explodiu. Gente, o que aconteceu depois foi uma loucura total. Eu olhei para o Gabriel, para o Marcos, e tomei uma decisão. Gabriel, senta aqui. A mamãe precisa te contar uma coisa muito importante. O Marcos tentou me interromper. Marina, não faz isso. Pensa no que você está fazendo.
Eu pensei por 8 anos, Marcos. Eu estava gritando. 8 anos de mentira. 8 anos engolindo sapo. 8 anos fingindo que estava tudo bem. Gabriel, o Marcos não é seu tio. Ele é seu pai. O menino ficou em choque. Como assim, mãe? Seu pai biológico, o Ricardo, sumiu quando você nasceu. Mas o Marcos, ele sempre soube que você era filho dele. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marina, para com isso, o Marcos sussurrou. Para com o quê? Com a verdade? Eu me virei para o Gabriel. Filho, lembra quando você era pequeno e perguntava por que você não se parecia comigo? Por que você tinha os olhos verdes e eu tenho olhos castanhos? Gabriel assentiu. É porque você puxou pro seu pai. Pro Marcos. E aí eu contei tudo. Tudo mesmo. Contei que o Marcos e eu namoramos. Contei que ele terminou comigo para ficar com a Júlia. Contei que ele continuou sustentando o Gabriel porque sabia que era pai dele. Mas por que vocês mentiram para mim? Gabriel perguntou, com os olhos cheios de lágrima. Eu olhei pro Marcos. Pergunta pro seu pai. O Marcos estava destruído. Gabriel, eu não sabia como contar. Era muito complicado. Filho Gabriel estava gritando, chorando, 14 anos descobrindo que toda a vida dele era uma mentira. Por que você não assumiu que eu era seu filho? Por que fingiu que era só caridade? O Marcos não conseguia responder. E foi aí que eu fiz a pergunta que estava engasgada há 8 anos. Marcos, você sabia que estava grávida quando terminou comigo? Silêncio. Responde. Eu desconfiava. Você desconfiava, gente. Naquele momento, tudo fez sentido. Ele não tinha terminado comigo por ter conhecido outra pessoa. Ele tinha terminado comigo porque descobriu que eu estava grávida e não quis assumir a responsabilidade. Mas aí, quando Gabriel nasceu, e ficou óbvio que era filho dele, ele não teve escolha. Era Mlima Blas Ratigapulu, o casamento era às 16 horas. Eu olhei para o relógio e tomei uma decisão. Gabriel, fica aqui. Mamãe precisa resolver uma coisa. Onde você vai? Contar a verdade para a tia Júlia. O Marcos me segurou pelo braço. Marina, não faz isso. Pelo amor de Deus, não faz isso. Solte o meu braço. Pensa na Júlia. Pensa no que isso vai fazer com ela. Eu pensei na Júlia por 8 anos. Agora eu vou pensar no meu filho. Eu saí de casa e fui direto para o salão. Quando cheguei no salão, estava tudo pronto. Os convidados chegando, as flores arrumadas, a música tocando. Eu procurei a Júlia e a encontrei no quarto da noiva, se arrumando com as madrinhas. Marina, onde você estava? Eu estava te procurando! Ela estava linda. Vestido branco, cabelo preso, maquiagem perfeita, radiante de felicidade. E eu ia destruir tudo isso. Júlia, eu preciso falar com você a sós. Agora? Marina, faltam 15 minutos para a cerimônia. É urgente. Ela deve ter visto algo no meu rosto, porque mandou as madrinhas saírem. O que aconteceu? Eu respirei fundo. Júlia, o Marcos mentiu para você. Como assim? Ele não é quem você pensa que ele é. Ela riu nervosa. Marina, que papo é esse? Você está bem, Júlia. O Marcos é pai do Gabriel. O sorriso dela sumiu. Que você disse. O Marcos é pai biológico do meu filho, e ele sabe disso há 8 anos. Gente, ver o rosto da minha irmã naquele momento foi a coisa mais difícil da minha vida. Ela ficou branca. Completamente branca. Marina, que brincadeira é essa? Não é brincadeira, Júlia. O Marcos e eu namoramos por 2 anos. Ele era a figura paterna do Gabriel. E quando ele terminou comigo para ficar com você, ele continuou sustentando meu filho porque sabia que era pai dele. Ela se sentou na cadeira, tremendo. Isso não pode ser verdade. É verdade. Os R$ 800 que ele deposita todo mês para a família carente é para mim, para sustentar o filho dele. Júlia começou a chorar, mas ele disse que nunca teve filhos, que queria construir uma família comigo. Ele já tem uma família, Júlia. Comigo e com o Gabriel. Nesse momento, a porta se abriu e o Marcos entrou. Ele estava desesperado. Júlia, eu posso explicar. Ela olhou para ele com uma mistura de raiva e decepção que eu nunca tinha visto. Explica. Então, explica como você mentiu para mim por 3 anos. O Marcos se ajoelhou na frente da Júlia. Júlia,
eu amo você. Eu amo você de verdade. Você tem um filho. Eu sei. Eu sei que deveria ter contado, mas o quê? Você achou que eu não ia descobrir? Você ia casar comigo mentindo? Ele estava chorando. Eu não sabia como contar. Eu tinha medo de te perder. E você achou que mentir era melhor? Júlia se levantou, furiosa. Marcos, você me enganou por 3 anos. 3 anos? E não só me enganou, você enganou seu próprio filho. Júlia, por favor, e minha irmã, você fez minha irmã ser cúmplice da sua mentira. Ela olhou para mim. Marina, por que você não me contou? E aí eu desabei também, porque ele me ameaçou. Disse que se eu contasse, ele ia parar de sustentar o Gabriel. E eu precisava da ajuda. Gente, o que aconteceu depois foi um caos total. Júlia saiu do quarto de noiva e foi direto para o altar. Os convidados estavam todos sentados, esperando a cerimônia começar. Ela pegou o microfone e disse: Pessoal, o casamento está cancelado. Um murmúrio percorreu a igreja. O noivo mentiu para mim sobre algo muito grave, e eu não posso casar com alguém que não confio. Meus pais correram para perto dela. Os convidados ficaram em choque. O Marcos tentou se aproximar, mas ela gritou: Não chega perto de mim. Foi uma cena terrível. Terrível mesmo. Nos dias seguintes, nossa família virou de cabeça para baixo. Meus pais ficaram sabendo de tudo. A história do Gabriel, a mentira do Marcos, os 8 anos de segredo. Minha mãe ficou furiosa comigo. Marina, como você pôde esconder isso da sua irmã? Mãe, eu estava protegendo ela. Protegendo? Você deixou ela se apaixonar por um homem que mentiu para ela. E ela estava certa. Eu estava errada em ter ficado calada. A Júlia não falava comigo. Não falava com ninguém. Trancou-se no quarto e não saía para nada. O Gabriel estava confuso, magoado, sem entender por que toda a vida dele era uma mentira. E o Marcos desapareceu. 2 semanas depois do casamento cancelado, eu fui conversar com a Júlia, bati na porta do quarto dela. Júlia, abre a porta. A gente precisa conversar. Eu não quero falar com você. Júlia, por favor. Eu sei que você está magoada. Mas, magoada? Magoada, ela abriu a porta com os olhos vermelhos de tanto chorar. Marina, você destruiu minha vida. Júlia, 3 anos. 3 anos da minha vida jogados fora. E você sabia! Você sabia! E não me contou! Eu comecei a chorar também. Júlia, eu estava com medo. Medo de perder a ajuda com o Gabriel. Medo de destruir sua felicidade. Minha felicidade era baseada numa mentira. Ela estava certa. Completamente certa. Júlia, me perdoa, por favor. Me perdoa. Ela me olhou com uma tristeza profunda. Marina, você é minha irmã. Eu confiava em você mais do que em qualquer pessoa no mundo. E você me traiu. Essas palavras doeram mais do que qualquer coisa que o Marcos tinha feito. Enquanto isso, eu precisava lidar com o Gabriel. Meu filho estava destruído. 14 anos descobrindo que o pai dele tinha mentido para ele a vida inteira. Mãe, por que ele não assumiu que eu era filho dele? Filho? Eu não sei. Eu realmente não sei. Ele tinha vergonha de mim? Não, Gabriel. Nunca foi isso. Então por quê? Eu não sabia o que responder. Por quê? Cara, como é que você explica para um adolescente que o pai dele é um covarde? Gabriel, às vezes os adultos fazem escolhas erradas. E o Marcos fez uma escolha muito errada. Ele vai continuar sendo meu pai? Ele sempre vai ser seu pai biológico. Mas se ele vai continuar presente na sua vida, isso eu não sei. 1 mês depois, o Marcos apareceu na minha casa. Ele estava diferente. Magro, abatido, com olheiras profundas. Marina, eu preciso falar com você e com o Gabriel. Marcos, você desapareceu por 1 mês. 1 mês. O Gabriel ficou achando que você tinha abandonado ele de novo. Eu sei que fiz tudo errado. Gabriel apareceu na sala. Pai, a voz dele estava cheia de mágoa. Gabriel, eu vim pedir desculpas. Desculpas pelo quê? Por ter mentido para mim a vida inteira? Marcos se ajoelhou na frente do filho. Gabriel, eu fui um covarde. Eu deveria ter assumido que você era meu filho desde o começo. Por que você não assumiu? Porque eu estava com medo. Medo da responsabilidade, medo de mudar minha vida e agora. Você ainda tem medo? Marcos olhou para o Gabriel, depois para mim.
Agora eu quero fazer a coisa certa. Marina, eu quero assumir o Gabriel oficialmente. Quero que ele leve meu sobrenome. Quero que todo mundo saiba que ele é meu filho. Eu fiquei em choque, Marcos. Eu sei que não mereço. Eu sei que fiz tudo errado, mas eu quero tentar consertar. Gabriel olhou para mim. Mãe, o que você acha, cara? Naquele momento, eu não sabia o que pensar. Por um lado, era o que eu sempre quis, que o Marcos assumisse o Gabriel, que meu filho tivesse um pai presente e orgulhoso dele. Por outro lado, depois de tudo que aconteceu, eu ainda podia confiar nele? Marcos, e a Júlia? A Júlia não quer mais falar comigo. Eu destruí a vida dela. E você acha que pode destruir a vida dela e depois vir aqui querendo consertar as coisas com a gente? Ele abaixou a cabeça. Marina, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas o Gabriel é meu filho. E eu quero ser pai dele de verdade. Gente, essa foi a decisão mais difícil da minha vida. Deixar o Marcos voltar para a vida do Gabriel significava perdoar 8 anos de mentira. Significava aceitar que ele tinha destruído minha família e ainda assim dar uma nova chance para ele. Mas também significava dar para o meu filho a chance de ter um pai presente. Eu conversei com o Gabriel em particular. Filho, o que você quer? Mãe, eu quero ter um pai. Mas eu quero ter um pai de verdade, não alguém que mente para mim. E você acha que o Marcos pode ser esse pai de verdade? Gabriel pensou por um longo tempo. Eu acho que ele pode tentar. Mas se ele mentir para mim de novo, eu não quero mais ele na minha vida. Decidimos dar uma chance para o Marcos, mas com condições. Eu chamei o Marcos para conversar. Marcos, se você quer ser pai do Gabriel de verdade, vai ter que ser do nosso jeito. Que jeito? Primeiro, nada de mentiras. Nunca mais. Se você prometer alguma coisa para o Gabriel, você cumpre. Concordo. Segundo, você vai assumir ele oficialmente. Vai no cartório, muda o nome dele, assume a paternidade legal. Concorda. Terceiro, você vai explicar para todo mundo que o Gabriel é seu filho, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para sua família. Ele hesitou. Marina, Marcos, você tem vergonha do seu filho? Não, nunca. Então não tem problema assumir ele publicamente. Você está certa, eu vou assumir. E quarto, você vai pedir desculpas para a Júlia. Não para tentar voltar com ela, mas porque você deve isso para ela. Convencer a Júlia a falar com o Marcos foi quase impossível. Marina, eu não quero ver a cara dele. Júlia, ele quer pedir desculpas. Desculpas não vão apagar 3 anos de mentira. Eu sei, mas você merece ouvir. Depois de muito insistir, ela concordou. O encontro foi na minha casa, com a família toda presente. O Marcos chegou nervoso, com um buquê de flores. Júlia, guarda as flores. Eu não quero. Ele colocou as flores na mesa e se sentou. Júlia, eu vim pedir desculpas. De coração. Desculpas pelo quê exatamente? Por ter mentido para você, por ter te enganado, por ter destruído seus sonhos. Júlia estava séria, controlada. Marcos, você sabe o que mais me machuca? O quê? Não é nem você ter mentido. É você ter me feito de idiota por 3 anos. Ela começou a chorar. Eu falava para todo mundo como você era perfeito. Como você era generoso, como você ajudava uma família carente. E todo mundo ficava admirando sua bondade. Júlia, e era tudo mentira. Você não estava sendo generoso. Você estava cumprindo sua obrigação de pai. O Marcos estava destruído. Júlia, eu amo você. Eu sempre amei. Não, você não me ama. Quem ama, não mente. Depois desse encontro, as coisas começaram a se acertar devagar. O Marcos cumpriu todas as condições. Foi no cartório, assumiu a paternidade do Gabriel oficialmente. Meu filho agora tem o sobrenome do pai. Ele também contou para todo mundo que o Gabriel era filho dele. Perdeu alguns amigos no processo, mas assumiu as consequências. E mais importante, ele parou de mentir. Quando o Gabriel pergunta alguma coisa, ele responde com honestidade. Quando promete alguma coisa, ele cumpre. Não foi fácil. Teve muito choro, muita conversa difícil, muito trabalho para reconstruir a confiança. Mas hoje, 2 anos depois, posso dizer que o Gabriel tem um pai de verdade. Com a Júlia, cara,
essa foi mais difícil. Ela ficou mais de 1 ano sem falar comigo direito. Só o básico, só o necessário. Até que um dia ela chegou em casa chorando. Marina, eu preciso da minha irmã. Ela tinha terminado um relacionamento e estava destruída. Marina, eu sei que você estava numa situação difícil. Eu sei que o Marcos te ameaçou. E eu sei que você estava tentando me proteger. Nós duas choramos muito naquele dia. Marina, me perdoa por ter te culpado por tudo. Júlia, me perdoa por ter mentido para você. Hoje, nossa relação está melhor. Não é como era antes, mas estamos reconstruindo. Gente, essa história me ensinou muita coisa. Primeiro, mentira sempre vem à tona. Sempre. Por mais que você tente esconder, por mais que você ache que está protegendo alguém, a verdade sempre aparece. Segundo, não existe mentira pequena quando se trata de família. Toda mentira machuca. Toda mentira quebra a confiança. Terceiro, às vezes fazer a coisa certa dói. Dói muito, mas é necessário. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria contado a verdade para a Júlia desde o primeiro dia. Teria poupado ela de 3 anos de relacionamento baseado em mentira, mas também aprendi que é possível reconstruir, é possível perdoar, é possível recomeçar. Hoje, o Gabriel tem 16 anos. Ele tem um pai presente, que assume ele com orgulho, que vai nas reuniões da escola, que ajuda com lição de casa. Ele ainda tem mágoa do Marcos por ter mentido tanto tempo, mas eles estão construindo uma relação verdadeira. Eu estou solteira, focada no meu filho, no meu trabalho, na minha família. Às vezes eu penso como seria se o Marcos tivesse sido honesto desde o começo. Se ele tivesse assumido o Gabriel quando descobriu que era pai dele, talvez a gente tivesse ficado junto. Talvez a gente tivesse formado uma família de verdade. Mas aí eu lembro. Ele teve a chance de ser honesto e escolheu mentir. Ele teve a chance de assumir o filho e escolheu fingir que era caridade. E isso diz muito sobre o caráter dele. A Júlia está namorando um cara novo. Um cara que ela conheceu no trabalho, que é honesto com ela desde o primeiro dia. Ela ainda tem mágoa do que aconteceu, mas está feliz de novo. E o Marcos está sozinho. Perdeu a mulher que amava por causa das próprias mentiras. Mas pelo menos agora ele é pai do Gabriel de verdade. Olha, eu não sei se eu fiz tudo certo nessa história. Talvez eu devesse ter contado a verdade para a Júlia desde o começo. Talvez eu devesse ter enfrentado o Marcos quando ele me ameaçou. Mas na época, eu estava com medo. Medo de perder a ajuda com o Gabriel. Medo de destruir minha família. Medo de ficar sozinha de novo. O medo faz a gente tomar decisões ruins. Faz a gente aceitar situações que não deveria aceitar. Hoje eu sei que não vale a pena viver na mentira. Não vale a pena carregar segredos que machucam as pessoas que a gente ama. A verdade dói, mas a mentira dói mais. E no final das contas, o que importa é que meu filho tem um pai que aprendeu a ser honesto, que aprendeu a assumir suas responsabilidades. Demorou 8 anos, mas ele aprendeu. E agora, me diz uma coisa, você acha que eu fiz certo em ficar calada por tanto tempo? Ou você acha que eu deveria ter contado a verdade para a Júlia desde o primeiro dia? Você acha que o Marcos merecia uma segunda chance? Ou você acha que ele deveria ter perdido o direito de ser pai depois de mentir por tanto tempo? E se você fosse a Júlia, você conseguiria perdoar a irmã? Conseguiria entender que eu estava numa situação impossível? Porque, cara, até hoje eu me pergunto se eu fiz as escolhas certas. Até hoje eu me pergunto se existe jeito certo de lidar com uma situação dessas. O que eu sei é que mentira não resolve nada, só complica tudo, e que família é complicado. Muito complicado. Mas no final das contas, é tudo que a gente tem. Então me conta aí nos comentários. O que você faria no meu lugar? Você acha que eu exagerei? Ou você acha que foi pouco? Porque essa história mudou minha vida para sempre. E eu espero que ela faça você pensar sobre a importância da honestidade, da verdade e do quanto uma mentira pode destruir uma família inteira. Obrigada por ter me ouvido até aqui de coração. E lembra, sempre, sempre, conte a verdade para quem você ama, mesmo que doa, principalmente quando dói.